Oi meninas, sejam muito bem-vindas à nossa Semana do Crochê Vendável, um evento onde eu vou te mostrar como que você, através de bolsas de poliéster, consegue conquistar o coração e vender para as melhores clientes. E meninas, eu estou no crochê desde a pandemia e consegui meu melhor resultado vendendo bolsas de crochê. Se tem uma coisa que eu afirmo com total certeza é que o fio de poliéster ele trouxe um dos melhores momentos para o nosso mercado. Momento onde a crocheteira que está começando pode sim conquistar o seu espaço. E aquela crocheteira que já trabalha na área pode aumentar cada vez mais os seus ganhos. Então, na nossa semana, eu vou ser bem prática e ensinar como um dos melhores fios que existe. Porque junto com o náutico, ele faz o seu produto ter um lucro incrível. E claro, ser um artigo que combina com um look extremamente luxuosos. Nessa semana, você vai aprender a fazer comigo o passo a passo da bolsa Isis, que é feita toda em poliéster. Durante as explicações eu vou levar você para aprender algumas técnicas que vai fazer você lidar melhor com esse tipo de fio. Creio que muitas de vocês possam ter alguma dificuldade e estar trabalhando com fio de poliéster, então não se acanhe. Deixe a sua dúvida aqui nos comentários que eu irei responder vocês pelo chat. Então meninas, essa semana ela será totalmente gratuita. A única coisa que eu peço a vocês é que de fato esteja comigo até o último dia, porque além de ter preparado tudo com muito carinho, eu sei que esse fio pode revolucionar para quem ainda leva o seu crochê como hobby, ou para nós artesãs que já estamos há um tempo no mercado. E eu falo isso porque há 3 anos eu trabalho com crochê e comecei com um fio residual. E meu começo foi como um de muitas de vocês, eu não tive apoio, eu não tinha encomenda, eu não vendia tanto assim. Eu comecei a empreender na época da pandemia. Meu ex-marido ele precisava se mudar para outro estado, então eu tive que largar meu emprego de CLT, que na época eu trabalhava como enfermagem, e fui com ele. Lá eu tive que aprender a me virar, já não estava conseguindo emprego, e foi quando eu aprendi com um amigo os pontos básicos do crochê. Logo de cara eu me apaixonei e meti as caras para aprender tudo. Fui fazendo cestos, chaveiro, fui presenteando todos os meus conhecidos. Dei um cesto para minha mãe, dei um cesto para minha tia, para minhas amigas. Foi assim, gente. Fui presenteando todos os meus amigos, até que eles começaram a comprar de mim um presente que virou venda. Como eu morava em outro estado, eu entregava os presentes quando eu vinha para o Rio. E assim uma amiga minha me incentivou a criar uma página no Instagram. De lá eu comecei a postar tudo o que eu fazia, mesmo sem nenhuma venda. Postava cestos, chaveiros, tapete, eu desmanchava e fazia novamente. Porque assim, eu não tinha grana para investir em material, né? Então eu usava o que eu tinha. Com o tempo foi surgindo encomenda pelo Instagram. Com o dinheiro eu investi em mais materiais, que era o meu sonho, além de vender kit e cesto. Também encontrei meu amor por bolsas e entrou para o catálogo logo de cara. E com isso eu fui sentindo a vontade de trazer mais qualidade para as bolsas. Então, do residual, eu fiz a transição para o fio prévio, porque a qualidade do residual ainda me incomodava um pouco. E foi uma conquista e tanto, na época eu fiquei feliz. Pode parecer pouca coisa, mas para mim não era. Qualquer pequeno passo era uma grande conquista para mim. Quando eu nichei totalmente para bolsas, eu usava apenas fio de malha e sempre tive a curiosidade de usar o fio náutico. Comprei, testei em uma bolsa. Claro, dei a minha mãe como sempre. E eu gostei tanto do fio náutico pela leveza e o aspecto com um ar de mais chique, sabe? E entrou no catálogo novos modelos com esse fio. Algum tempo depois lançaram o fio de poliéster, que ainda nem existia nessa época, e também eu estava doida para testar. Comprei, testei e nunca mais larguei. É um fio tão macio, tão gostoso de trabalhar, fora a bolsa visualmente, fica delicada, chique, aquela mesma pegada do fio náutico, sabe? Naquela aparência. E então eu comecei a sentir o meu coração de lançar uma coleção com fio de poliéster e também no fio náutico. E foi logo um sucesso. E, gente, como eu falei desde o início, eu não tinha apoio dentro da minha casa. Apesar dos amigos me incentivarem, mas a principal eu não tive. Aquele apoio em casa, de me incentivar, de acreditar em mim, de ter aquela pessoa que me ajuda, sabe? Foi bem complicado nessa parte. E, infelizmente, ainda passei por uma separação recente, o qual afetou o meu trabalho, pois deixei o desânimo vencer por um momento, mas apesar de tudo, eu nunca desisti. Passei por momentos desafiadores, desanimadores, problemas para resolver e ainda assim procurei força para continuar. Empreender não é fácil, gente. Tem que ter coragem.
E no meio do lançamento do primeiro curso, eu ainda estava no meu pior momento da vida. Já estava programado para o lançamento. E eu não podia desistir. Deus me abençoou com uma equipe maravilhosa, que estão comigo até hoje. Eu conto com o Jonas, com a Marta, com o Bruno. Eles acreditaram em mim. E graças a eles e principalmente a Deus, lançamos o primeiro curso e eu fui presenteada com as minhas ótimas alunas que também acreditaram nisso. E agora, fazendo essa oficina de crochê vendável. E por já ter vencido essa etapa ruim da vida, só tenho que agradecer mesmo a Deus. Acredite, meninas, no começo eu fiz muitas decisões erradas, principalmente sobre materiais. Decisões que eu encontrei respostas em vídeos no YouTube, mas sim com a prática, com a experiência. Hoje eu faço essa oficina pensando em você que pode ser que tenha as mesmas dúvidas e incertezas que eu tive na época. Por isso eu quero que você, aqui comigo, quero crocheteiras que querem cada vez mais melhorar o seu negócio de crochê, trazendo produtos que vão inovar o seu catálogo. Quero ainda as curiosas, porque já fui uma de vocês, aquela crocheteira que não imagina que vai viver do seu crochê, mas que gosta de fazer e ver o resultado final. Quero falar sim, que sim, com esse trabalho e com essa oficina, eu vou te mostrar um caminho para viver do seu crochê. Quero você, meninas, que não entende porque a sua bolsa não tem um acabamento perfeito, porque ela fica torta, ou você que comprou um fio de poliéster e ainda não sabe o que fazer. Essas dúvidas serão respondidas nessa semana. Eu quero com muito orgulho anunciar que sim, um mundo novo de oportunidades, um novo estilo de crochê, muito conhecimento, utilizando o melhor de um dos melhores materiais do mercado. Tudo isso começa agora. Começa agora a Semana do Crochê Vendável. Oi meninas, tudo bom com vocês? Primeiro eu vou apresentar aqui o material que eu vou utilizar nessa aula, mas deixo claro que vocês estão livres para utilizar o que vocês quiserem nessa bolsa, tá bom? Então, primeiro eu vou utilizar aqui o fio da Rasteixo, é o fio de poliéster, gente, ele tem um brilho lindo. Eu vou deixar aqui a numeração desse fio aqui, porque eu não tenho mais ele colado aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Esse fio aqui é o de 4 milímetros. Se vocês quiserem adaptar essa aula para o de 5 milímetros, também conseguem, tá? Fica bem bonito também. É só vocês fazerem a mudança de agulha se vocês acharem que for necessário, tá bom? Vou utilizar a agulha 5. Esse botão imantado aqui é o tamanho 14 milímetros, tá? É o de costura. Se vocês quiserem utilizar outro, pode utilizar também. Esse passador aqui, ó, pra deixar a bolsa um charme, tá bom? Olha só. Ele é bem bonito, ó. E essa alça aqui, lindíssima, tá? Que ela é corrente, né? E essa parte aqui do cordão, tá? Esses acessórios aqui, eles são da Casa de Palha. E o fio da Rasteixo. Gente, tenham em mãos um isqueiro, tá? Isqueiro que vocês tiverem em casa, porque toda finalização a gente precisa queimar as pontinhas. Conforme eu vou fazendo a aula, vocês vão entender, tá bom? Então, vambora crochetar. Oi meninas, então vamos começar assim. Antes de começar, eu vou querer explicar uma coisa pra vocês. Eu tô usando o fio de poliéster, tá? Ele é um fio mais macio, mais maleável, e por isso que eu escolhi a bolsa, eu escolhi um ponto que deixasse com estrutura. Então vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo, a bolsa vai ter uma ótima estrutura em decorrência do ponto que eu escolhi e da agulha que eu escolhi. Então, faço o teste na hora de escolher a agulha, tá? Pra esse tipo de fio aqui. Eu vou usar o fio de 4 milímetros, como eu havia falado pra vocês. Depois eu passo a numeração da cor pra vocês, caso vocês queiram, depois, tá? E a gente vai começar fazendo a laçada inicial. Vocês podem fazer a laçada inicial como vocês já tem costume, se for dessa forma aqui, ó, fazendo um E. A gente vai formar um E dessa forma aqui, ó, o fio vai por cima do que vem do rolo. Você vai introduzir a agulha aqui, ó, por trás, vai dar uma laçada e vai passar direto nessa laçadinha aqui. E formamos a nossa primeira laçadinha aqui, tá? Que é o nó corrediço, ó, porque ele deixa você mexer, ó, no fio
controlar a tensão desse primeiro pontinho aqui, tá? Após esse nó corrediço aqui, dá uma apertadinha nele e vamos fazer 17 correntinhas. Então, se vocês quiserem, vocês contam com ele ou não. Eu começo a contar a partir desse primeiro aqui, tá? Então, eu vou começar fazendo 17 correntinhas, tá? Eu não deixo a agulha muito apertada, ó, como vocês podem ver no fio, mas também não deixo muito larga. Porque se eu deixar muito larga, minha base vai ficar muito emburacada, então tenham cuidado com isso. Deixa certinho na sua agulha e vai fazendo as 17 correntinhas, ó, bem certinho na sua agulha. Dessa forma como eu tô fazendo, tá? Se deixar muito frouxa, vai ficar com buraco, então tenha esse cuidado na hora de fazer, ó. E percebe que as minhas correntinhas ficam até iguais, porque eu tô tendo esse controle aqui, ó, da laçada inicial, tá? Então, vamos fazer 17 total. Dezesseis, 17. Então, gente, ó, fizemos as 17 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, na parte de trás da correntinha, nessas laçadinhas aqui, tá? Então, pra vocês saberem a primeira laçada que a gente vai... onde a gente vai introduzir nosso primeiro ponto, é só vocês identificarem aqui na frente, ó. Esse é a última correntinha. Essa aqui é a segunda correntinha. A última é onde nosso fio tá saindo, a segunda é logo abaixo. E se vocês virarem a segunda correntinha, vocês vão ver que tem uma laçada bem aqui atrás, ó, na direção dela, ó. Segunda correntinha, tem uma laçada aqui atrás. É nela que a gente vai trabalhar. Então, vocês vão dar uma laçada e vamos fazer o ponto baixo. E percebe que eu dei uma altura ótima pro meu ponto, pra não ficar apertado. Já deixa marcadinho aqui, ó, essa correntinha, só pra vocês saberem que é a primeira correntinha. Aqui, ó, antes do ponto, você já deixa marcado. Se não tiver esse marcador, a gente pode usar o próprio fio de malha, fio de poliéster, enfim, pra deixar marcadinho aqui com vocês, tá? A gente nem vai utilizar eles, mas só pra vocês não se perderem e saberem onde fechar depois, tá bom? Aí, ó, vou vir aqui, ó, na próxima laçadinha, vou introduzir, ó, lembrando que é atrás da correntinha, tá? Vou introduzir por dentro dela e vou fazer meu ponto baixo. O meu ponto baixo eu sempre dou uma altura e fecho meu ponto. Essa laçadinha aqui da agulha eu não deixo larga. Se eu deixar larga também, mesmo que meus pontos fiquem bonitinhos, aqui tá muito largo, vai ficar cheio de buraco. Então, ó, eu tenho controle também nessa laçada aqui, tá? Ó, e continuo trabalhando dessa forma, sempre dando altura, não deixando essa laçada larga. E vamos fazer os pontos baixos, pegando nessa laçadinha aqui de baixo, tá? Vai ficando assim até o final. Vai totalizar, gente, 16 pontos, tá? Como a gente fez 17 correntinhas, quando a gente volta, fica com 16 pontos baixos. Então, vamos fazendo aí até o final, tendo todo esse cuidado. Esse passo a passo da bolsa Isis que eu tô ensinando a vocês, tem como vocês adaptarem por fio de 5 milímetros também, tá? Fio náutico, fio de poliéster. Só deve ficar um pouco maior, mas qualquer coisa vocês fazem correntinha menos. Fazem 15, aí volta com 14 pontos, que dá certo, tá, gente? Porque eu já testei. Fiz as 16 correntinhas. Vou contar aqui para conferir. Contem também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês percebem que tá tudo alinhadinho, tudo bonitinho, porque eu tive todo esse cuidado que eu passei para vocês, tá? E vamos lá. A gente precisa fazer
uma base oval. A base oval, a gente precisa fazer a curva aqui na lateral, certo? E para eu fazer a curva, eu preciso fazer mais pontos no mesmo lugar. Então, é uma regrinha meio parecida com quando a gente faz a base redonda, tá? Pra gente deixar a base redonda, a gente tem que fazer mais pontos, né? Então, é a mesma coisa que vai acontecer aqui na lateral, tá? Eu tô aqui com um ponto, então eu vou fazer mais 2 pontos. E aqui já tem um, então quando eu chegar aqui, eu só vou fazer mais 2 pontos. Entenderam? Então, aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos para eu poder fazer essa curva aqui, tá? Outra coisa. Muita gente que faz a base oval acaba apertando demais o ponto. Então, quando vocês fizerem, ó, tenham cuidado, gente, ó. Vou puxar esse aqui para esconder, tá? Vocês fazem o mesmo aí. Tenham cuidado, ó, dê uma altura boa, porque se eu apertar muito, a minha volta aqui, ó, vai ficar toda torta. E é isso que acontece com muita gente. No mesmo lugar, ó, eu vou introduzir no mesmo lugar. E vou, ó, olha aqui como eu dei uma ótima altura. Fazer o meu terceiro ponto. E como eu dei uma altura nos 3, olha como ficou perfeita a curva. Que eu dei uma altura ótima para meus pontos, tá bom? E a gente vai continuar trabalhando aqui agora, voltando. Esse fio aqui, ó, eu tô aproveitando para esconder, tá? Então, eu fiz a minha curva. E quando vocês virarem aqui, vocês vão ver que tem, ó, essas correntinhas aqui, percebem? A gente vai trabalhar pegando por dentro dela, na alcinha daqui de trás. A gente vai voltar fazendo um ponto por dentro dela, tá? Cuidado para não fazer nessa daqui, ó, porque essa daqui tá escondida. Essa daqui equivale a esse ponto que a gente virou, tá? Então, é na direção desse ponto aqui, ó. Do ponto, sem ser da curva. Tem uma correntinha na direção dele, ó. Eu vou introduzir nela. Por dentro dela, vou puxar. Não confunda esse fio aqui, gente, porque eu tô escondendo ele, tá? Pra vocês fazerem o mesmo. Vocês vão puxar da altura e vão fechar. Então, a gente vai trabalhando, ó, por dentro da correntinha. Vira mesmo pra vocês, ó, porque quando a gente tá fazendo, fica assim. Vira pra vocês observarem que tem várias correntinhas aqui em cima, tá? E vamos trabalhando por dentro dela, pegando na alcinha de fora. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai escondendo aí o nosso fio, tá? Então, a gente vai fazendo um ponto aqui, ó, até o final, gente, pegando na alcinha aqui de fora e escondendo o nosso fio. Vocês podem finalizar. Se vocês queimarem a pontinha e continuarem a esconder, o fio não vai soltar. Mas se vocês quiserem, aqui no início aqui, já colar, deixa eu só queimar mais a minha pontinha que tá meio desfiadinha. Se vocês quiserem já colar na bolsa, também pode, tá? Tenham sempre isqueiro durante a aula, porque vocês vão precisar. E eu vou aqui, ó, trabalhando dentro da correntinha, ó, pegando na alcinha de trás e aproveitando para esconder esse fio aqui. Chegamos aqui no último. Antes de fazer o último, eu vou contar com vocês, tá? Ó, tem aqui a nossa curva com 3 pontos. Depois da curva, vai totalizar 14 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, sempre no meio da curva, vai totalizar 14 pontos. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Quando a gente fez inicial, deu 16, porque eu não contei com a curva. Sem contar com a curva, 14 pontos, tá bom? Então, eu cheguei aqui, ó, no final. Eu não vou introduzir aqui, porque é o último ponto. Eu tenho que introduzir no mesmo lugar do primeiro pontinho, porque a gente precisa fazer a curva, certo? Então, vocês vão lá, ó, no mesmo lugar, ó. Exatamente no mesmo lugar. Não é dentro da correntinha, tá? E vou fazer, ó, meus primeiro ponto. Já temos 2 aqui, então falta mais um para fazer essa curva aqui. Vou fazer mais um ponto no mesmo lugar.
E percebem que eu tô dando uma altura boa. E fiz o segundo ponto. Então, ó, já fiz uma curva boa. Agora a gente precisa fechar a carreira para subir. Então, vamos lá. Aqui é onde eu deixei marcado só para vocês não se perderem, mas a gente vai fechar nesse próximo aqui, ó. Marcamos a primeira correntinha, a segunda correntinha, onde vocês vão introduzir de trás para frente para fechar a carreira e subir. Essa laçada aqui, ó, que vem do rolo, vocês vão puxar lá para trás com a sua agulha. Vou tirar aqui o marcador para não confundir vocês. Aí aqui, gente, ó, puxei o fio lá pra trás, como eu mostrei pra vocês, e eu vou ajeitar ele, tá? Ó, ajeita ele, porque ele tá muito puxado lá pra trás, vocês vão ajeitando ele, ó. Bota a mão sim pra firmar mesmo. E vai ajeitando o fio. E agora, ó, se vocês quiserem, pra vocês não ficarem segurando assim, ó, vocês podem até botar só o marcador, só pra ter o controle dele, tá? Só pra ele não fugir, se vocês quiserem. Aí vocês vão vir aqui, ó, tem 1, 2, 3 pontos, certo? Onde tá o fio indo lá pra trás é do terceiro ponto, desse terceiro aqui. Então, a gente vai introduzir nele. Introduz a tua agulha dentro dele, ó, dentro do Vzinho. Se vocês não conseguirem ver, gente, o terceiro ponto, às vezes fica escondido, igual tá pra mim. Então, eu abro bem pra eu enxergar onde ele tá. Onde ele tá? Eu preciso entender o ponto. Entendi o ponto? Olha aquele aqui, ó. Achei ele. Eu vou introduzir dentro dele. Dentro dele. Preciso sair também aqui atrás, certinho, dentro dele. Que tem duas perninhas aqui também. Vou puxar o meu fio. Puxei. Ó, esse fio aqui eu deixei preso com o marcador. Mas vocês podem também segurar com a mão. Geralmente eu seguro com a mão. Esse fio aqui que eu puxei lá, que eu segurei com o marcador, eu vou introduzir a agulha aqui dentro dele. Dessa forma aqui. E vou fechar o meu primeiro ponto de subida de carreira. Agora, vamos lá, a regra da curva. Vamos lá. Temos 14 pontos aqui no meio, temos 3 pontos aqui nessa curva aqui. Então, a gente tá na segunda carreira que a gente precisa fazer 2 pontos na curva. 2 pontos para cada ponto da curva. Então, vai totalizar 6 pontos cada lado. Vai ficar 2 pontos de cada, tá? Então, esse aqui é o da curva. Então, eu vou fazer mais um ponto dentro dele. Fiz um ponto dentro dele. Já marca a correntinha entre esses pontos, ó. Marca para vocês saberem onde vocês vão fechar. Marquei aqui, ó. E vou voltar fazendo o meu ponto baixo centrado. Gente, lembrando que no meio é 14 pontos. Então, aqui em cima também vai ser 14 pontos. Quando chegar na curva, a gente vai fazer os 2 pontos em cada ponto aqui. Então, vai ser 14 pontos aqui no meio. Em cada ponto, você vai fazer um ponto por dentro do ponto centrado, tá? Então, eu fiz aqui 2 pontos. Vou vir aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro. Vou introduzir dentro desse Vzinho aqui. E vou fazer apenas um ponto. Se vocês tiverem dúvida, olha sempre aqui atrás. Ó. Aqui atrás também tem uma perninha. Então, eu introduzi certo. Vi que tá tudo certinho, eu vou continuar fazendo o meu ponto, tá? É o ponto centrado. Outra coisa aqui, gente, esse fio aqui é aquele que a gente, lá do início, né? Se vocês quiserem, dá uma cortadinha nele. Antes de eu continuar, eu vou aqui mostrar pra vocês. Como eu falei, se vocês queimarem a ponta e esconder, ele não foge. Mas se vocês quiserem sentir mais segura, façam o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu cortei aqui a pontinha dele. E agora eu vou colar aqui na bolsa. Como eu colo? Eu queimo a ponta do fio. Queimo a ponta do fio e colo na bolsa. Eu queimo com a parte azul do fogo, tá? Essa parte aqui de baixo. Eu queimo e colo
na bolsa. Tá, ó. E ficou assim, ó. E agora você continua o seu trabalho. Pegando, ó, por dentro do ponto e fazendo um ponto. Os aumentos é somente lá na lateral, porque é uma base oval. Não confunda. Ó, essa laçada eu não deixo larga demais. Eu deixo bem certinho na minha agulha. Então, a gente vai trabalhar, ó, dentro do ponto. Não saio fazendo dessa forma, ó. Eu dou uma altura e só assim eu fecho meu ponto. Tenha cuidado com isso. Dá uma altura e fecha o ponto, tá? Não fiquem desesperadas se a base de vocês ficarem virando, tá? Assim, ó, igual a minha tá ficando, ó. Porque conforme vocês vão fazendo, vai acontecer. Às vezes ficar desesperada, aí quando vocês for fazer, vai subir na carreira da bolsa, vocês vão ver que a base vai indo pro teu lugar, tá? Mas o segredo também é sempre ajeitar conforme tá fazendo. Sempre que vocês fizerem, ó, dá uma pausa, ajeita a base, que aí ela vai voltando pro seu lugar, tá? Mas não se desespera, gente. Base e fazendo isso aqui conforme a gente tá crochetando é normal, até porque o jeito que a gente tá segurando, ó, eu tô segurando amassando a minha base. Então, vai ser normal ela ficar assim, porque eu mesma tô fazendo isso. Então, não se desesperem, tá? Aí, continuando aqui, ó, sempre dou uma altura e não deixo essa laçada larga, pra não dar buraco na minha base. A laçada da minha agulha sempre tá bem ajeitadinha. Cheguei aqui na minha curva. Aí, gente, como identificar a curva? Quando eu fiz os 14 pontos aqui do meio, vem a curva, que é os 3 pontos, lembram? Então, a gente vai fazer aumento nessa curva aqui, ó. Se vocês não identificarem o ponto, abre bem o ponto, gente. Abre, que vocês vão ver o ponto baixo aqui, ó. Tá? Não tenham medo de fazer isso. Então, esse é o meu primeiro ponto da curva. Eu vou introduzir dentro dele. E olha aqui atrás pra ver se saiu tão bem certinho, ó. Perninha aqui de trás tá certinho, vou fazer 2 pontos nele. Dei uma altura, ó, não tá apertado. Novamente no mesmo lugar. Dei uma altura. Vem aqui, ó, para o meio. Olha aqui atrás pra ver se saiu no lugar certo, ó. O meu não saiu, então eu vou voltar e vou tentar novamente. Agora saiu, então tô no lugar certo, tanto aqui na frente quanto aqui atrás. Então, eu vou puxar e vou fazer 2 pontos. Não deixe apertado os seus pontos, tá? Ó, eu dou uma altura boa. Chegamos aqui no último ponto da curva, olha ele aqui. Eu vou fazer 2 pontos dentro dele. Olha aqui atrás para ver se no lugar certo. E puxo para fazer os 2 pontos nele. Ficou assim, o nosso ponto da curva, totalizando 6 pontos, tá? Voltando aqui pro meio, vamos fazer 14 pontos até chegar à curva. Sempre vai ser 14 pontos aqui no meio. Então, a gente vai, ó, por dentro do ponto, fazendo um ponto baixo centrado, até a nossa curva. Olha sempre aqui atrás se tiverem dúvidas. E mantém fazendo. Laçada sempre próxima à sua agulha, sempre dando uma altura.
Olha como tá ficando a nossa base. E olha esse detalhe que eu até esqueci de falar pra vocês, porque que eu pegava na correntinha na parte de trás, pra deixar esse detalhe aqui na nossa base, ó, que fica lindíssimo. Às vezes a nossa base fica cheia de buraco aqui, e fazendo dessa forma não fica com buraco, ó. Porque eu deixo esse detalhe da laçada aqui nela. Cheguei aqui no meu último dos 14 pontos. Se vocês quiserem, vocês podem contar. A partir do aumento, vocês contam um ponto, tá? Vai dar, totalizar 14 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E agora começa o aumento. A gente já tinha feito um aumento lá no início, então a gente só vai precisar fazer 2 aumentos, porque só tem 2 pontos aqui, tá? Então, no mesmo lugar, vocês vão fazer 2 pontos. Se tiverem dúvida, olha aqui atrás, pra ver se vai sair no lugar certo, tá? Porque a gente tá trabalhando com ponto baixo centrado. Então, no mesmo lugar, eu fiz 2 pontos. E agora eu vou aqui pro meu último e vou fazer 2 pontos nele. Olha aqui, ó, o último, às vezes tá todo emboladinho aqui. Então, vocês olhem aqui com cuidado. Pra fazer os seus 2 pontinhos. Ficamos assim, 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Agora a gente vai fechar a carreira. Antes de fechar a carreira, dá uma pausa, ajeita a sua base. Ó, ela tava toda torta e já ficou certinho, porque eu tô ajeitando. Mas conforme eu for fazendo, ela vai ficar torta de novo, e isso é normal, tá, gente? Porque eu acabo amassando conforme eu vou crochetando. Tô soltando mais o meu fio pra trabalhar. Aí, pra fechar a carreira, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Ó, aonde tá a correntinha aqui, onde tá marcado, eu vou puxar o meu fio, vou introduzir a agulha aqui de trás pra frente, vou puxar meu fio lá pra trás. Vou tirar esse marcador aqui pra não me atrapalhar. O fechamento sempre será dessa forma, tá? Nessa parte aqui da base. Sempre será dessa forma. Feito isso, ó, ajeita bem, puxa aqui bem, ajeita aqui seu ponto também, ó. Tá vendo que eu tô mexendo com a minha mão mesmo e tô ajeitando meus pontos da base pra não ficar torto? Façam a mesma coisa. E agora, ó, puxei demais, eu vou tirando aqui um pouquinho, tá? Dessa forma aqui. Se vocês quiserem, vocês seguram ou faz aquele macete que eu mostrei pra vocês. Deixa marcado pra subir a carreira, tá? Vamos lá. Pra subir a carreira, é a mesma coisa que a gente fez lá embaixo. Vocês vão identificar o primeiro ponto, que tá na mesma direção do fio que jogamos lá pra trás. Olha ele aqui, ó. Embaixo da correntinha tem esses 2 pontos aqui. Esse aqui é o que tá na direção do fio. Então é nele que eu vou introduzir, tá? Vou introduzir por dentro dele. Tenho que sair certinho aqui na perninha de trás. É capaz dele estar apertadinho? Então, vocês tenham paciência e vão ajeitando pra sair no lugar certo, ó. Saiu no lugar certo. Eu tô aqui segurando minha laçada. Vou dar uma laçada no fio. Pra eu subir a carreira. Não perde essa laçada aqui. Se vocês quiserem, vocês marcam pra não perder ela. Feito isso, ó, meu primeiro pontinho. Eu vou colocar aqui o meu fio aqui e vou fechar, certo? Agora, vamos lá. Quando a gente sobe mais uma carreira, a regra vai mudar. Agora, aqui na lateral, a gente vai fazer 2 pontos juntos, 1 ponto sozinho. Lembra que eu falei que a regra é parecida com a base redonda? Exatamente isso. Então, a gente vai fazer 2 pontos sozinho, 1 ponto junto, tá bom? Como que a gente vai fazer? Nesse primeiro aqui, ó, vamos lá pra vocês entenderem. A gente aqui tá na lateral, certo? Ó, 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Esses 2 aqui, últimos, que vai ser o nosso primeiro, a gente vai começar fazendo um aumento. Então, ó, nesse aqui eu vou fazer um aumento. No mesmo lugar. A gente vai fazer mais um ponto. Quando eu falo um aumento, é 2 pontos no mesmo lugar.
Já marca essa correntinha aqui pra vocês saberem. E aqui nesse eu vou fazer um pontinho. Começamos assim. Agora a gente chega no meio. Tá? Aqui é o meio. No meio são 14 pontos. É a mesma coisa. A regra é a mesma. Conforme a gente vai subir, no meio não muda. Sempre 14 pontos. Então, a gente vai fazer até o final os 14 pontinhos. Ponto centrado, gente, da altura. E a laçada na agulha sempre tem que estar firme. Eu vou fazer essa parte aqui mais rapidinho, porque é a mesma coisa lá embaixo. O que complica mesmo da base é sempre a lateral. Que eu chego lá na lateral e mostro pra vocês. Mas tenham cuidado com a altura, laçada da agulha, tá? Tem um cachorro latindo aqui perto, não sei se tá saindo na aula, né? Mas é assim mesmo, gente, faz parte. Ó, fiz aqui, ó, comecei com aumento, já marquei a minha laçadinha que eu vou fechar, não esquece, sempre marca, tá? Marquei. Após ela, ó, 2 pontos, 1 ponto, isso aqui é da lateral. Isso é da lateral, não confundam, tá? A partir desses dois aqui, eu começo a contar o ponto. Então, a partir dele, eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá certinho. Então, agora chegamos na lateral dos 6 pontos aqui da lateral. A gente vai fazer 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2 pontos e 1 sozinho, tá? Dentro do Vzinho, ó, meu primeiro Vzinho, eu vou introduzir dentro dele. E vou fazer o meu aumento, que são 2 pontos dentro, no mesmo lugar. Cheguei aqui no meu segundo ponto, vou fazer um sozinho. E a gente vai intercalar dessa forma, tá? Ó, 2 pontos. 2 pontos juntos. Um aumento. Dois juntos. E um sozinho. Naquela hora eu falei o aumento, é um sozinho. E ficamos assim. Olha como a nossa lateral tá perfeita com essa regra de aumento. Percebem? Ficou dessa forma aqui. Então, na lateral a gente tem 3 aumentos e 3 sozinhos, tá? 3 não, 4 sozinhos, tá bom? Então, perdão, 3 aumentos e 3 sozinhos. Então, tenho essa atenção na hora de fazer o aumento. E lembrando que no meio é sempre 14 pontos. Então, eu vou voltar aqui no meio, fazendo meus 14 pontinhos, até chegar lá no final. Aqui no meio é a mesma coisa, gente, por isso que eu tô fazendo um tiquinho mais rápido. Mas aqui é só um ponto por ponto. Sempre que vocês tiverem dúvida, contem. Se vocês estão usando a mesma numeração que eu, vai dar 14 pontos. Isso vai depender também de quantos pontos vocês estão fazendo lá inicial. Mas, dependente do número que vocês escolherem aqui, no meio tem que dar a mesma coisa. Se não der, é porque vocês estão esquecendo de algum pontinho na parte da lateral. Foi. Chegamos aqui, ó, na lateral. A gente já tinha feito os 2 pontos aqui da lateral. Então, falta aqui das duplinhas aqui, mais 2 aqui. Então, a gente vai começar com, ó, esse é o primeiro ponto da lateral. 1, 2, ó, olha ele junto, ó, 1, 2, os 2 estão juntos. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto e vou fazer 2 pontos juntos. Vou fazer um aumento. Vai ser 2 juntos, sempre eu vou começar com 2 juntos. 1 sozinho.
2 juntos. Olha aqui atrás pra ver se não vai sair no lugar certo. Da altura, não façam apertado, e um sozinho. Vamos terminar com um sozinho, porque a gente já tinha feito aqui da lateral aqui com aumento, tá? Ficamos assim. Novamente, ó, ajeita a sua peça. Se ela ficar torta, como eu falei pra vocês, isso é normal. Não se desesperem. Conforme a gente tá fazendo, a gente acaba amassando a nossa peça. Ó, tá ficando assim, gente. Perfeito, né? Então, eu vou vir aqui, ó, no mesmo lugar onde eu deixei marcado. Vou puxar esse fio. Lá onde eu deixei marcado, eu vou introduzir a agulha de trás pra frente. Vou tirar o marcador aqui pra não me atrapalhar e nem atrapalhar a visão de vocês. Vou puxar esse fio lá pra trás. Puxei o fio lá pra trás, já começo a ajeitar meu ponto aqui, ó. De novo, com a minha mão mesmo. Ó, ajeita o ponto. Vai ajeitando o ponto, pra não ficar torta a sua base. Ó. Aí, como a laçada tá grande, eu vou puxar o fio, ó, e vou ajeitando a minha laçada, pra eu subir a carreira. Se vocês quiserem, vocês podem deixar com o marcador ou ir segurando pra não perder esse fio, tá? Vamos lá. Nessa laçada aqui que tá indo lá pra trás, ó, tem o nosso primeiro pontinho. Eu vou introduzir nele. Se eu olhar aqui atrás e vir que introduzir errado, como aconteceu agora, eu vou novamente tentar direitinho, porque é ponto centrado. Então, tem que sair na perninha de trás também. Certo? Agora, eu vou dar uma laçada no meu fio. Vou puxar um pouquinho, que o meu tá muito solto. Vou dar uma laçada no meu fio. Vou introduzir aqui, ó, aquela laçada lá de trás. Dessa forma aqui. E vou fechar o meu primeiro ponto, tá? Vamos lá. A segunda regra da próxima carreira é 2 pontos sozinho e um junto, tá? 2 sozinho, um junto. 2 sozinho, um junto. Dessa forma. Então, vamos lá. Na lateral, como eu falei pra vocês, são 2 sozinhos e 2 juntos, tá? Os 2 sozinhos é sempre em cima dos pontos que não tem aumento. Ou melhor, em cima dos pontos que tem aumento, gente. Desculpa essa confusão. Os 2 sozinhos são em cima do ponto que tem aumento. Ó, esse aqui é um aumento. Se eu fizer aumento em cima de aumento, não vai ficar oval, vai dar errado. Então, nesse ponto aqui, eu vou fazer o ponto sozinho. Já marca aqui, ó, entre os seus 2 primeiros pontos, vocês deixam marcado. Lembrando que essa regra é para lateral, tá? Então, esse último ponto aqui faz parte da lateral. Olha aqui, ó. Percebem que é da lateral? Então, nesse aqui vai ter aumento. Então, a gente já começou fazendo 2 sozinho e um aumento. 2 sozinho e um aumento. E marcamos a nossa laçada inicial, tá? Porque isso é da lateral, não confunda. Chegou aqui no primeiro do meio, 14 pontos. Então, eu vou fazer 14 pontos até a próxima curva. E vou novamente explicar pra vocês, tá? Fiz aqui, ó, 14 pontos. Se tiverem dúvida, a partir do meio vocês contem. Tem que dar 14 pontos. E agora começou aqui a nossa lateral, ó. Olha aqui pra baixo, ó, 2 pontos juntos, um sozinho. Então, a gente vai fazer 2 sozinho, um junto. Porque eu não quero aumento em cima do aumento. Como é a segunda carreira, a gente vai fazer a outra regra. 2 sozinho, um aumento, tá bom? Então, aqui, ó, tem 2 juntos aqui, eu vou fazer 2 pontos.
2 pontos em cada um dele. Um ponto quer dizer um ponto em cada um dele. No caso, ó, 2 sozinho. Agora sim eu vou fazer um aumento. Dá uma altura boa e fecha. Então, a gente já começou, ó, 2 sozinho, um aumento. 2 sozinho. E um aumento. Então, o aumento vai ser sempre no ponto que não tem aumento na carreira de baixo. E os 2 sozinhos vai ser sempre em cima de um aumento. E a gente vai terminar na lateral com um aumento. Ficamos assim. Se vocês tiverem dúvida, ó, precisamos ter 3 aumentos, ó. 1, 2, 3. Tá certinho. Continuo, tem que totalizar aqui no meio 14 pontos. Desculpa ser repetitiva, mas é para vocês não se perderem, tá? Porque a base oval dá errada por conta dessas coisas. Quando a gente não tem atenção tanto na parte lateral quanto no meio, não conta. É importante contar. Uma pausa para soltar meu fio, peraí. Fiz os meus 14 pontinhos do meio, chegamos na lateral. Olha aqui para baixo, tem 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Vamos começar com 2 sozinho. E depois faço um aumento dentro do Vzinho, tá? Não esquece, dá uma altura boa no seu ponto, porque é curva. Senão vai ficar torto. Dá uma altura boa. Um sozinho. E o aumento, que é o nosso último ponto. Fizemos aqui a nossa curva. Paramos e vamos ajeitar a nossa base. Agora, a gente vai fechar a carreira para fazer a nossa última carreira da base. Ó, tirei aqui meu marcador, que tava marcando aqui, né, a minha correntinha. Vou introduzir de trás para frente. Vou puxar o meu fio lá para trás. Puxei meu fio lá para trás, já começo a ajeitar aqui meu ponto, para não ficar torto, tá? E, ó, ajeito aqui a minha laçada também para não ficar muito larga. Eu tento ficar igual as correntinhas, ó. E já puxo e seguro ele. Segurou ele, ó. Esse é o nosso primeiro ponto, que tá na direção do fio que tá indo lá pra trás. Você vai introduzir nele. Já olha aqui atrás pra ver se tá no lugar certo. Feito isso, vocês vão dar uma laçada no fio que vem na agulha. E já encaixa no fio que vocês jogam lá pra trás. E fecha o meu primeiro ponto. Certo? Agora a gente vai fazer a regra novamente. 3 sozinho, um aumento. Porque a gente tá na quinta carreira, né? Na quinta carreira. 3 sozinho, um aumento. 3 sozinho, um aumento. Tá bom? Subimos aqui a nossa carreira, né? E, como eu falei, nessa carreira aqui a gente vai fazer 3 sozinho e o aumento, tá bom? Então, a gente vai começar, ó, nessa parte aqui a gente já vai começar fazendo um aumento, porque aí vai ficar, ó, aqui é a parte da lateral da base. Não vamos confundir, tá? Lembra que a gente terminou a última carreira da lateral aqui, ó, com o aumento? Então, aqui acaba a lateral. Então, a gente já começa com o aumento. Então, vamos começar aqui, ó, no mesmo lugar, um aumento. Feito isso, não esquece de marcar para vocês saberem onde fecha a carreira. Aí, continuando aqui, a gente já começou com o nosso aumento, certo? A gente está no final da lateral, então não confundam, tá? Esse é o finalzinho. Então, a gente vai terminar o final da lateral com 3 pontos. Porque agora,
nessa carreira aqui são 3 sozinho e um aumento. Então, terminamos assim, ó, 3 pontos sozinho, começamos com aumento. E agora a gente vai fazer os 14 pontinhos, ó, até aqui, os 14 pontos do meio. Se vocês tiverem dúvida, sempre conta os pontos, tá? Aqui começa a lateral da bolsa. Então, vamos lá, 14 pontos dentro do ponto baixo, tá? Porque estamos trabalhando em ponto baixo centrado. Aí eu vou fazer essa parte aqui um pouco mais rapidinha, que é repetida. Aí vocês fazem com todo cuidado, tá? Dando altura. Essa laçada aqui, ó, não deixa frouxa na agulha. Essa parte que eu vou contar com vocês. É a última carreira da nossa base oval, tá? Aí eu já tiro a medida pra vocês. Vou contar aqui. Ó, esse aqui foi o nosso primeiro. 1, 2, 3. Não conto com esses 3 aqui. Começo a contar a parte dele, que é o do meio, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Feito os 14 pontos, a gente vai começar aquela regra de novo dos 3 pontos juntos, ou melhor, falei errado, desculpa. 2 pontos juntos, 3 sozinho. Então, a gente já começa com ele junto, tá? Esse primeiro aqui a gente já começa fazendo 2 pontinhos. E 3 sozinho, ó. 1, 2, 3. Dentro do ponto, altura. E vocês podem perceber que eu não tô fazendo um aumento em cima de aumento, ó. No próximo, eu vou fazer um aumento. Um, 2, 3 sozinho, um aumento, agora eu vou fazer 1, 2, 3. Sozinhos. Altura. Cuidado para não apertar esse ponto. Ainda mais sendo da lateral. Tô aqui, ó. Vou fazer o terceiro sozinho. Fiz o terceiro sozinho, vou fazer o aumento. Aumento. Dá uma pausa, ajeita sua base. Vou fazer 3 sozinho. E vou fazer aqui, ó. Fiz os 3 sozinho. Aqui já começa o meio. Então, a gente terminou com 3 sozinho. Temos 3 aumentos, ó. 1, 2, 3 aumentos, tá? Então, a gente começou com 3, um aumento, 3 sozinho, um aumento, 3 sozinho, um aumento. Finalizamos com 3 sozinhos e agora vamos começar a fazer o ponto do meio, que são 14 pontos. Então, a gente vai até o final da carreira do meio, fazendo os 14 pontinhos. Repetindo, vocês param para contar, para não sair errado, tá? Quando vocês trabalharem com esse fio, não sei qual é o fio que vocês estão usando, se é o náutico, se é o poliéster. O poliéster é a minha paixão, né? Porque ele é tão macio, mas tão macio, que ele é gostoso de trabalhar, sabe? Vou contar aqui, ó. Depois do aumento, a gente tem 1, 2, 3 pontos, que equivale à parte da lateral, certo? Depois dele, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certinho. Não fiz nada de errado. Então, chegando aqui, eu vou já começar com o aumento. Altura, aumento é 2 pontos no mesmo lugar, tá?
Nessa carreira a gente tá fazendo 3 sozinho. E não faço aumento em cima de aumento. Senão vai formar bico na sua base. Aqui, ó. Agora eu vou fazer um aumento. E terminamos com 3 pontos, porque a gente já tinha começado com aumento, lembram? Então, vamos lá. Comecei aqui com aumento, fiz 3 pontos sozinho, um aumento, fiz 3 pontos sozinho. A gente já tinha começado com aumento e 3 pontos. Fechamos a nossa base. Aqui onde a gente marcou, vocês vão introduzir a agulha sempre debaixo dessa correntinha. E vai puxar, vou tirar aqui para não atrapalhar a visualização de vocês. Vocês vão puxar essa laçadinha lá para trás. O fechamento eu faço sempre da mesma forma, tá? Antes de fazer qualquer coisa, eu ajeito a minha base, gente. Eu ajeito toda ela. E tá vendo como ela tá torta? Olha como ela tá. Então, eu vou ajeitar a base. Vou ajeitar ela toda. Ó, olha a diferença. O segredo do acabamento é isso aqui, ó. Não é sair fazendo, é ter paciência e sempre ajeitando sua base conforme você vai fazendo. Porque eu fui fazendo, vocês viram que ficou super amassada. Porque eu vou amassando conforme eu vou crochetando. Então, a gente tem que ter essa paciência na hora de ajeitar a base, tá? Então, a minha base ficou dessa forma. Olha o acabamento, que lindo. A gente agora vai subir a carreira, tá? Então, vocês deixam já o fio dessa forma aqui pra trás, que depois eu vou explicar pra vocês a subida, tá? Fiquem tranquilos, não é pra fazer nada aqui por enquanto. Eu vou tirar a medida pra vocês da base, caso vocês queiram aumentar a base, tá bom? Vou pegar aqui a fita. Então, gente, eu vou ter aqui com a fita, ó. Ficou 20 centímetros, tá? E ficou 8 centímetros de largura, tá? Se vocês quiserem fazer maior ainda, a próxima carreira, lembrando que a lateral aqui, o aumento é diferente. Então, vai ser 4 sozinho, um aumento, tá? E assim por diante. Se vocês quiserem aumentar mais ainda, 5 sozinho e um aumento, tá? Essa adaptação. Aí, vocês podem aumentar e o restante da subida seguir conforme eu for explicando. E se quiser aumentar a subida também, eu vou explicando toda a adaptação que vocês quiserem fazer, tá? Então, quem quiser na próxima carreira fazer isso, lembrando que agora é 4 sozinho e o aumento. Mais uma coisinha. Quem ainda tá achando pequeno aqui, é só lá no começo vocês fazerem mais correntinha lá no início. A gente tinha começado com 17 correntinhas. Ai, G, eu achei ainda pequeno na minha adaptação. Então, faça 19 correntinhas. Jane, eu achei muito grande porque eu tô usando fio mais grosso. Então, faça 15 correntinhas, tá bom? Aí, se vocês quiserem o mesmo tamanho, dá exatamente isso aqui. Se caso vocês usarem outro tipo de fio e quiserem o mesmo tamanho que eu estou fazendo na aula, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente sobe as carreiras da bolsa, tá? Então, ó, eu parei aqui. Joguei minha laçada lá pra trás e parei dessa forma. Não fiz nenhum acabamento pra gente poder subir, tá bom? Então, meninas, hoje aprendemos a base oval, toda a técnica de aumentos nas laterais. Falei da importância dos aumentos e do cuidado na altura de cada ponto. E sempre que fizer, tenham paciência para ir ajeitando a peça. É preciso ter total atenção nisso para a sua base dar certo. E amanhã faremos a subida da bolsa. Vamos crochetar juntas um efeito do ponto lindíssimo, com toda a técnica por trás disso. Então, meninas, agradeço a vocês por chegarem até aqui. Deixa aqui o seu like. Se tiver alguma dúvida, basta deixar aqui nos comentários que irei responder todas vocês. Um grande beijo e até a próxima!